nós nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, me deixe dar aqui uma nota de agradecimento e também de esclarecimento. Vocês sabem que de sexta para sábado nós tivemos aí, infelizmente, uma noite fatídica no estado do nosso Rio de Janeiro aqui. E a localidade que mais sofreu foi a Baixada Fluminense. E no sábado pela manhã, nós acordamos debaixo de água lá em casa. Vocês sabem do problema que eu passo lá, não só eu, mas muita gente aqui também. E aí passamos o dia inteiro cuidando da casa e a madrugada quase que em claro, orando para que não chovesse, porque tudo continua muito ruim, muito péssimo. E é por isso que nós não podemos estar aqui, eu e minha esposa, nessa manhã, junto com vocês, num domingo que é natural nosso, que é bom de estar aqui. E quero agradecer as mensagens de carinho, de apoio, de se colocando à disposição. E alguns irmãos foram lá em casa, e a gente deixa aqui registrado o nosso carinho, a nossa gratidão por vocês, tá bom? Muito obrigado. Mas já passou. Amém? E hoje nós estamos aqui, para que Deus nos ministre ao coração. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 4 até o verso de número 9. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 até o verso de número 9. Como o pastor Efraim disse aqui, um pouquinho mais cedo, esse mês é temático e o tema é Ele Venceu. Ele me deixou muito à vontade para estar tratando com vocês, conversando com vocês essa noite sobre esse tema. Falou: André, fica à vontade, pode falar sobre ele, pode falar sobre outra coisa. E o que Deus colocou no meu coração foi justamente outro tema. Então, se tiver a oportunidade nesse mês de falar sobre isso aqui, eu quero estar retornando a esse púlpito para tratar disso, mas hoje não. Daqui a pouquinho eu converso com vocês sobre o tema que Deus colocou no meu coração. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do verso de número 4. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Santo de Israel, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto, obrigado por aqueles que nos assistem através da nosso canal no YouTube, rede social. Senhor Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos ministre de forma poderosa e que nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite com base nesse tema. Em nome de Jesus, cuida da gente. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Aleluia, e louvado seja o Senhor. Eu quero, com base nesse tema, deixa sua Bíblia aberta, como nós gostamos de falar, é uma mensagem expositiva. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre dias difíceis, permaneçam de pé. Vou repetir, dias difíceis, permaneçam de pé. Por que os dias que nós estamos vivendo são difíceis? Porque esse quadro que nós
estamos vendo sendo pintado de forma mundial está tão difícil. Eu quero começar aqui destacando algo que foi escrito há quase 10 anos atrás. O pastor Jaime Camp, que é um dos responsáveis em escrever e tratar de família e de casais, em setembro de 2012 ele lançou um livro muito importante, fininho, livreto, mas com a mensagem tão tremenda e poderosa, e eu gostaria de deixar aqui essa sugestão para vocês. O tema desse livro é Forças Destruidoras da Família. Há quase 10 anos atrás, o pastor Jaime Camp, ele já alertava sobre algumas filosofias que estavam nascendo, que estavam despontando e que seriam um grande diferencial para os nossos tempos. E diferencial aqui ele foi muito brando, porque na verdade ele quis usar aqui a expressão destruição. Filosofias que se levantariam, que tomariam corpo e que seriam destruidoras para a família. E ele vai destacar aqui 5 dessas filosofias. Ele vai tratar sobre o humanismo, hedonismo, relativismo, materialismo e individualismo. De forma muito clara, transparente e corajosa, ele fala de cada uma delas. Me deixa aqui só ponteá-las para vocês. Quando o pastor Jaime Camp fala do humanismo, essa filosofia é aquela em que Deus ele é destronado da vida do ser humano. Deus não tem vez na vida da pessoa. Deus não existe. Deus não é nada. No coração, na vida, na alma da pessoa, nos seus pensamentos, o dono dele é Ele mesmo. Deus não tem lugar, Deus não tem espaço. Deus é absolutamente nada, coisa alguma. Esse é o humanismo. O homem é a resposta para tudo. Tudo aquilo que o homem precisa, ele pode fazer. Tudo aquilo que se encontra em dificuldade, é ele que vai resolver. Não existe a figura de Deus. O humanismo é a filosofia que trata disso. O pastor Jaime Camp, ele denuncia ainda uma segunda filosofia chamada hedonismo. E essa aqui é a busca incansável e insaciável pelo prazer. E essa busca incansável e insaciável do prazer pelo ser humano, ela não tem limites. Ela não tem regras. Para obter o prazer, seja ela de que maneira for, o ser humano ele pode se sujeitar a qualquer tipo de coisa, porque o mais importante aqui é o prazer próprio, é o prazer pessoal. E aqui então, o ser humano se perde nas loucuras daquilo que se faz e naquilo que se pensa, porque o mais importante aqui, o ser humano tenha e viva prazeres. A terceira filosofia que ele vai destacar aqui é o relativismo. E essa daqui, segundo a minha concepção, é uma das piores, porque aqui o pecado perde identidade, aqui o pecado é chamado de coisa natural, aqui o pecado ele é maquiado, aqui o pecado não existe, o pecado existe só na tua e na minha cabeça que crê na palavra de Deus, porque para o mundo tudo é relativo, tudo agora é relativo e nada mais faz sentido. No relativismo, a verdade absoluta não existe. No relativismo, aquilo que você pensa é problema teu. O importante é o que eu penso, o que eu chamo de verdade, o que eu tenho como verdade e o que eu trato de verdade na minha vida. E é por isso que dentro dessa filosofia, o relativismo, o ser humano se perde, e se perde bonito, porque tudo se pode fazer sem prestar contas a nada e a ninguém. Até porque a verdade é Ele quem sabe, até porque a verdade é Ele quem cria, até porque a verdade é Ele quem estipula. Relativismo, aonde não existe mais as verdades absolutas que nós seres humanos precisamos e que regem as nossas vidas. Aqui não, aqui cada um é dono de si, aqui cada um faz a sua verdade. A quarta filosofia que ele destaca nesse livro, e não menos importante, é o materialismo. Ele vai dizer, fique atento com isso. As pessoas estão voltadas cada vez mais para as questões materiais. No materialismo, aquele que é dominado por ela, por essa filosofia, ela vai dar valor às coisas. Pessoa é nada. Pessoa significa coisa nenhuma. Pessoa é lixo.
O mais importante é o material e a obtenção dele na sua vida. As pessoas não medem esforços, e aqui caráter, escrúpulo não entram, porque o mais importante é o se ter. Desde que você pise, desde que você trapaceie, desde que você deixe para trás, desde que você seja desonesto, desde que você faça o que você quiser. O mais importante na sua vida é ter as coisas materiais. As pessoas não significam nada. As pessoas não valem nada. O que vale é o seu desejo de ser saciado nas coisas materiais. E ele fecha aqui essa lista dessas 5 filosofias, destacando aqui o individualismo, que na verdade, é um braço do humanismo. O individualismo é quando a prioridade é o indivíduo, ou seja, quando os loucos que existem na nossa terra dizem que o mundo deles precisa ser respeitado em detrimento às coisas que já existem há muito tempo e que são regras e padrão. É por isso que surgem os movimentos loucos que a gente vê hoje. É por isso que surge cada louco com a sua loucura e quer que a gente engula isso como se fosse uma verdade. Um indivíduo sozinho monta o mundo e diz que esse mundo faz parte do mundo de todo mundo. E na verdade não é. É o mundo dele, é as coisas dele, é a loucura dele, é o individualismo dele. Mas pastor, o que isso aqui tem a ver com o que nós vamos tratar hoje? Eu só dei aqui um exemplo de algo que foi levantado há quase 10 anos atrás. E quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, nós vemos essas 5 filosofias: humanismo, hedonismo, relativismo, materialismo e individualismo florescendo cada vez mais e mais. Se a gente espreme a sociedade, o suco, o caldo que sai dessa sociedade são essas filosofias aqui. Com base no texto que a gente leu, eu quero tratar com vocês do momento histórico e de alguns ensinamentos para que nós permaneçamos de pé. Porque eu já disse para vocês que os dias são difíceis. Eu acabo de lhes dizer por quê. Mas como a gente permanece de pé vivendo tudo isso aqui? Vamos ao contexto? O livro de Deuteronômio, ele foi escrito, e os doutores, que fizeram aí essa montagem da Bíblia vão dar autoria a Moisés. Ele está aqui aproximadamente já com 120 anos. Deus já havia dito a ele que ele não entraria na terra prometida. E Moisés então se vê incumbido de fazer 2 coisas. Primeiro, ele precisa repetir a lei, porque ele já iria partir, ele não estaria mais com o povo. Segundo, deixar bem claro para aquele povo que os dias que eles estariam vivendo depois do Jordão seriam dias difíceis. E aí o que ele faz? Deuteronômio significa justamente isso, repetição da lei. Diante de Moisés existiam aqui, nós vamos ver 2 gerações. A geração daqueles que haviam saído lá do Egito, há 40 anos atrás, e eram bem pouquinhas, porque o povo foi morrendo ali ao longo desses 40 anos no deserto. O povo rebelde, aqueles que não queriam servir a Deus, os idólatras, todos aqueles que desrespeitaram o Senhor foram morrendo, mas um povo fiel, uma geração que saiu lá do Egito, permaneceu. E Moisés estava falando para essa antiga geração. Mas diante de Moisés também, ao repetir a lei, ele estava falando para novas pessoas, para uma nova geração, aqueles que foram nascendo no deserto ao longo desses 40 anos. Então os antigos iriam rememorar isso, iriam relembrar isso, as ordens do Senhor. E os novos, eles iriam aprender. Eles teriam que arraigar esse negócio no coração. E aí então, no capítulo anterior, no capítulo 5, ele começa essa repetição para a nova geração e para a geração antiga. E no capítulo 5, ele coloca diante de si, o layout foi mais ou menos isso.
ele chama os líderes das tribos e coloca perto de si. Você imagina um homem de 120 anos falando para uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. É óbvio que ele vai trazer para si e colocar perto os líderes das tribos, depois os líderes dos clãs, depois os líderes adjuntos, os anciãos, e aí eles colocam todos esses aqui ao seu redor, e esse povo que está atrás vai ouvindo, e isso vai sendo repetindo, e isso chega a todo o povo. Ele começa dizendo assim: não terás outros deuses além de mim. Ele cita os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E ele conta a história do Sinai, de quando ele recebe essas leis, os estatutos do Senhor. E qual é então o foco do capítulo 6? E depois, se você continuar lendo, você vai ver que é exatamente isso que eu vou estar falando aqui. Moisés reúne o povo e diz assim: nunca abandonem o Senhor que os tirou do Egito. Segunda coisa, que é o foco do capítulo 6. Vocês vão se deparar com outro povo, na verdade com outros povos, outras culturas. Vocês vão se deparar com coisas completamente diferentes que vocês têm visto até agora nesses 40 anos. Terceiro foco do capítulo de número 6, ele vai dizer de forma literal que, olha, esses povos não me buscam, esses povos não me servem, esses povos não me conhecem, então fiquem ligados, porque vocês viverão dias difíceis, e vocês precisam estar preparados. Quando vocês passarem o Jordão, eu não vou estar mais lá, Josué vai estar com vocês, mas fiquem preparados, porque vocês viverão dias difíceis. E me parece que não só lá, mas aqui, nós vemos uma repetição desses negócios. Mas o bom de se ter a Deus como Senhor é que Ele nunca nos deixa enganados, amém? E aquilo que serviu para o povo aqui, é como se Deus estivesse voltando a sua voz para os nossos corações nessa noite, dizendo o seguinte: olha, os dias são difíceis, e vocês já sabem disso, não está mole para ninguém, mas permaneçam de pé, fiquem de pé. Ele deixa aqui, nos versos que lemos, 4 princípios. Por que eu gosto de chamar de princípios? Porque o princípio é Deus quem estabelece. Eu já disse isso aqui várias vezes em outras mensagens. Deus cria e diz assim: vai servir em todas as gerações. Se fizer isso aqui, tá bom. Caminhem por isso aqui, andem por isso aqui, façam isso aqui. Então esse povo, ao atravessar o Jordão, estariam vivendo dias difíceis, mas precisariam permanecer de pé. Nós estamos em pleno século 21. Os dias são difíceis e nós também precisamos ficar de pé. Amém? Vamos ao texto. Eu quero que você guarde aí no seu coração a primeira verdade, o primeiro princípio que vai ajudar a mim e a você a permanecer de pé nesses dias difíceis. Primeira coisa, nesses dias difíceis, só permanecemos de pé, em primeiro lugar, quando não permitimos que nada assuma o lugar de Deus na nossa vida. Amém? Só permanecemos de pé quando nós não permitimos que nada assuma o lugar de Deus na nossa vida. Olha o verso de número 4. Olha o que Moisés diz: ouçam, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Moisés disse lá para o povo: preste atenção, vocês têm um Deus, e esse Deus tem um nome, então preste atenção, esse Deus é o Deus de vocês. Vocês não podem passar esse Jordão e esquecerem dessa verdade, desse princípio. Não permita que nada assuma o lugar de Deus na vida de vocês. Quando vocês atravessarem o Jordão, aqui Deus está com vocês, aqui Deus é o Deus de vocês. Então quando vocês estiverem lá, permaneçam nessa mentalidade, façam isso, vivam isso.
E não pensem de forma diferente. Nós temos a tendência, naturalmente, enquanto seres humanos, de colocar um monte de coisas na frente de Deus. E não me diga que você e eu não fazemos isso porque fazemos. E se falarmos que não, não passamos de mentirosos. E por isso é a nossa luta diária contra essas coisas que eu vou dizer aqui. Alguns de nós colocamos o dinheiro como nosso Deus. O dinheiro é quem manda. O dinheiro é quem fala. O dinheiro é quem determina. E por dinheiro, nós fazemos coisas inimagináveis. Na calada, quietinho, mas a mente está aqui, ó, trabalhando, o tempo inteiro. Se eu fizer isso, desse jeito, dessa forma, o dinheiro vem. Se eu fizer isso, desse jeito, dessa forma, o dinheiro vai chegar. Tem gente que o Deus é o dinheiro e o dinheiro não serve a Deus. O dinheiro é quem manda. O dinheiro é quem dita a agenda. O dinheiro é quem fala o que pode e o que não pode. A Bíblia vai dizer que o dinheiro é uma bênção, quando ele não é o nosso Deus, amém? Gente, dinheiro é bom, dinheiro é bênção. Ganhar dinheiro, chegar no final do mês e receber ali o seu salário com o suor do seu rosto é muito bom, é maravilhoso, é bênção. O errado que a Bíblia condena é quando a gente deixa o dinheiro se tornar o nosso Deus, mandar na nossa vida. Alguns de nós coloca a falta de tempo no lugar de Deus. Tem tempo para tudo, só não tem para Deus. Você pega a agenda, está tudo lá certinho. Só não tem tempo para Deus. A gente tem que se divertir. A gente tem que sair, a gente tem que estar com a família. Nós temos que ter lazer. Nós temos que ter os nossos momentos de querer fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas alguns colocam a falta de tempo em primeiro lugar. E o nosso tempo não serve a Deus. A pessoa trabalhava de segunda a sábado, quando era do mundão. Enchia a cara no domingo. Na segunda estava lá, batendo ponto. Se converte, Deus dá um trabalho. Trabalha de segunda a sexta, louvado seja Deus. Sábado está cansado. Domingo é dia de descanso. Escolhe o dia para vir para a igreja. Escolhe a hora para vir para a igreja. O tempo é o Deus, não o Senhor. Alguns de nós, o trabalho é o Deus. Precisamos trabalhar, é bênção. Temos que trabalhar. Mas a gente dá aquilo que a gente tem. Tem gente que eu sei que não pode estar aqui domingo de manhã. E vem à noite, e vice-versa. Tem gente que eu sei que não podem estar nos cultos de oração de terça e quinta que nós fazemos aqui. Mas tem gente que pode. Mas insiste em ficar em casa. Arruma um monte de coisa por causa do trabalho. Trabalho em primeiro lugar. Fazer as coisas em primeiro lugar. Jesus alerta isso a Marta. Lembra? O texto a gente já ouviu aqui várias vezes. Era a hora de parar e se colocar aos pés de Jesus. Maria fez isso. E Jesus alerta, Marta, Marta, cuidado. Toma cuidado. Você está preocupada com muitas coisas que poderiam ser colocadas aqui de lado um pouquinho e vem para perto de mim. Trabalhar é bom, é uma bênção e nós precisamos, amém? Agora cuidado. 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 Alguns de nós, os problemas é o Deus. Eu acho isso muito engraçado. Vocês viram que eu estou comedido mais, né? Perceberam isso, né? É muito puxão de orelha.
Os problemas é o Deus dele, é o Deus dela, como se ele e ela fossem os únicos que tivessem problemas na face da terra. Estou me coçando, estou. Vocês estão vendo que eu sou transparente. Amém. Os problemas em primeiro lugar. Eu não posso por causa do que eu tenho problema. Eu não vou por causa de problema. Não sei o que por causa de problema. Aí no lugar que tinha que estar, fazendo o que tem que fazer, não fazem. Você chega aqui no culto de oração de terça e quinta-feira, que você mais vê testemunho de gente com dor na coluna, chega aqui carregado, chega aqui todo ruim, mas vem para cá, está aqui. O Deus é o problema. E os problemas nunca vão se afastar da pessoa. Moisés diz, olha, presta atenção, os dias são difíceis, permaneçam de pé. Como? Não permita que nada assuma o lugar de Deus na vida de vocês, amém? Segunda coisa, verso 5. Nesses dias difíceis, nós permanecemos de pé em segundo lugar, entregando-se completamente ao Senhor. Verso 5 vai dizer assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Vou repetir, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, coração, alma e forças. Isso aqui é entrega total e contínua e constante. Não permaneceremos de pé nesses dias difíceis se nós não nos entregarmos a Deus de forma total. E algumas pessoas insistem em se entregar a Deus de forma parcial. Ah, Senhor, aqui o Senhor mexe, aqui o Senhor cuida, aqui o Senhor faz, até oram, fazem campanha e tal. Agora, aquilo que precisa tratar de fato e lá, não querem. Parcial, se entregando a Deus de forma parcial. Deus nunca vai agir na totalidade. Se você se entrega de forma parcial, Moisés vai dizer, os dias serão difíceis, então se entreguem a mim completamente, se entregue ao Senhor completamente. Se entregar completamente é se derramar diante do Senhor, é não se limitar diante dEle, é ouvi-lo e atendê-lo. Se entregar completamente é deixar Deus mexer e retirar aqueles sentimentos que não fazem parte da nossa vida. Nós passamos quase 2 meses tratando sobre isso, e foi uma bênção, amém? Foi muito bom. Se entregar completamente é deixar Deus mudar os pensamentos loucos da nossa cabeça, os pensamentos que nos corrompem, os pensamentos que nos levam à corrupção, os pensamentos que nos fazem pecar, os pensamentos que são destrutivos para a nossa alma e aqueles que estão ao redor. Se entregar completamente é confessar os pecados e se arrepender. Nós lutamos todos os dias por isso. Se entregar completamente é reconhecer quem nós somos e clamar pela misericórdia do Senhor sempre, amém? Nós sabemos quem somos. Para as pessoas nós mostramos parte, para Deus nós não podemos esconder. Ele vai dizer assim, avisa o povo Moisés, os dias serão difíceis, mas quando eles passarem o Jordão, peçam para eles se entregarem a mim completamente, amém? Terceira coisa e penúltima, nesses dias difíceis, se quisermos permanecer de pé, nós precisamos estar, em terceiro lugar, fundamentados na palavra de Deus. Olha aí o verso de número 6, quando ele diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Nesse tempo a escrita era limitada, não se tinha ainda uma totalidade daquilo que a gente sabe. E o que iria passando aqui? Qual era a palavra que passava? Era a palavra oral, dita de pai para filho, de geração para geração, de clã para clã, de família para família. É isso aqui que Moisés está falando. Olha, que todas essas palavras, as leis que eu acabo de citar para vocês, os estatutos, tudo aquilo que eu tenho falado ao longo desses 40 anos, que eu te ordeno hoje, esteja isso no teu coração. E aí nós vemos uma geração que está completamente perdida em relação à palavra. Eu estava falando com o pastor Efraim,
algum tempo atrás, eu lembrei desse negócio, preparando essa mensagem. Eu falando com ele: meu pastor, você lembra dos nossos avós? Como é que eram? Nossos avós deixaram um legado para a gente, deixaram substância, deixaram alicerce, deixaram fundamentos, deixaram ordenanças, deixaram postura para nós. Os nossos avós deixaram isso. Aí vem a nossa geração. E o que a gente vai deixar para a geração que vai vir? Nada, absolutamente nada. Areia escorrendo pelos dedos. Uma geração que não quer ler, uma geração que não quer buscar, uma geração que não quer se debulhar na palavra do Senhor. E aí a gente vê um monte de vídeo louco, um monte de igreja louca, um monte de lugar louco, e um monte de gente louca lá nessas coisas. Moisés vai falar: querem permanecer de pé na terra prometida, nesses dias difíceis, fundamentem-se na palavra. Olha o que eu estou falando para vocês, repita isso direto o tempo todo nos seus corações. A palavra fundamentos significa assentado em base, motivos sólidos, aquilo que não se pode contestar. Quando estamos fundamentados na palavra, o caráter muda. Quando estamos fundamentados na palavra, a decisão melhora, a santidade se torna estilo de vida, a sabedoria fala mais alto. Quando estamos fundamentados na palavra, o zelo pelas coisas de Deus se tornam mais fortes e constantes a cada dia, a ponto de você não querer mais largar esse negócio, porque você está fundamentado na palavra. Martinho Lutero, alemão, 31 de outubro de 1517, lendo o livro de Romanos, traduzindo isso para o alemão, o cara se converte, ele enlouquece de um jeito, ele fala: como é que eu não vi isso aqui? Cara da igreja católica, ele escreve 95 teses, coloca na catedral e toma isso como verdade, lendo a palavra. O cara se converte ao cristianismo, ao evangelho de Cristo, lendo o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos. O cara leu, o cara era inteligente, professor de seminário, o cara sabia muito, é um dos percussores da reforma. E nós hoje comemoramos esse dia, 31 de outubro, desde 1517, por causa dele, dia da reforma. Leu a palavra, quantas pessoas diante da palavra mudaram a vida. E aí Moisés vai dizer: olha, nesses dias difíceis, permaneçam de pé, mas fundamentados na palavra, naquilo que eu estou deixando para vocês. Amém? E para a gente fechar, não menos importante, vou repetir aqui. Primeira coisa, não permita que nada assuma o lugar de Deus na sua vida. Segundo, entregue-se completamente ao Senhor. Fundamente-se na palavra, em terceiro lugar. E quarto e último, que é o verso 7 a 9. Quarto lugar, nesses dias difíceis, para permanecer de pé, você precisa construir um legado de ensino, de orientação. Olha só que coisa séria e tremenda. Aos versos de número 7 a 9 diz assim: ensine-as, e está falando da palavra, de discipulado, com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu não sei como é que vai estar nas gerações que virão. Só sei que vai ser muito difícil, vai ser muito ruim. A coisa vai ficar muito preta. Penso nos meus netos e nos filhos deles. Mas uma coisa aí você podemos fazer, é deixar um legado para eles, para os nossos filhos, para aqueles que permanecerão depois da nossa partida, amém? Porque é isso que fica. Satanás não vai cessar de lutar contra mim, contra você.
essas filosofias vão aumentar. Tudo vai ficar pior do que já está. Isso não vai mudar. Mas o que que muda? Muda a minha postura e a tua, em deixar um legado de ensino para aqueles que virão depois de nós. Isso começa dentro da minha casa e da sua casa. Amém? É isso que precisamos fazer. Porque na minha casa, ainda aqui no Brasil, entra quem eu quero, quem eu convido. Na minha televisão, assisto o que eu quero. Está na minha mão o controle. Eu ainda posso fazer o que eu quero fazer dentro da minha casa. E é de lá que as coisas surgem. E é de lá que os ensinamentos vão vir. E é de lá que os ensinamentos precisam vir. Da minha casa e da sua casa. E na minha casa e na sua casa que os que estão lá vão aprender a orar. Vão aprender a fazer o culto doméstico, vão aprender a ler a Bíblia, vão aprender a confiar no Senhor, vão aprender a ver que Ele é um Deus de milagres. É lá, dentro da minha casa e da tua casa, que vai ser despontado para o ministério, para o chamado que cada um tem. Amém? A nossa casa precisa ser o celeiro de Deus, para as coisas que virão. Amém? Os dias são difíceis, mas nós precisamos permanecer de pé. Vamos orar? Que nós precisamos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero lhe desafiar a se aliançar com o Senhor, o teu Deus, e não permitir que nada assuma o lugar dele na sua vida. Dinheiro, falta de tempo, trabalho, problema, outras coisas aí. Quero desafiar a você a entregar-se completamente a Deus todos os dias, todos os dias. Quero desafiar você a debruçar na palavra, cair para dentro da palavra e tomá-la como fundamento para você, para que essas filosofias não entrem na sua vida e não façam parte do seu lar. Quero lhe desafiar a deixar um legado de ensino e de orientação. Ainda que essa palavra e tudo aquilo que a gente produz aqui nessa igreja vá e fique lá no YouTube, uma hora isso será esquecido. Uma hora, tudo que diz respeito a Deus vai ser tirado das redes sociais. Eu garanto que vai, porque vai acontecer. Não existirá mais essas coisas aqui. As pessoas não terão essa liberdade. Mas uma coisa, eles não podem mexer. É esse legado que nós precisamos deixar. Amém?